Olá! Com o aumento do consumo desde o início da pandemia, o brasileiro vem buscando soluções de abastecimento mais econômicas e sustentáveis. Nesse ponto, as energias limpas, aquelas que não liberam gases poluentes na atmosfera, estão em alta. Mas esse é um sistema viável em todos os imóveis? Para nos esclarecer, o Alesp Conecta de hoje recebe o empresário Danilo Gostapaglia. Danilo, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado. Olá. Danilo, com a pandemia, muita gente reclamou da conta de energia. Esse é um problema que bastante gente vem sofrendo, né? Não só consumidor comum, como empresários, né? E por conta disso, as pessoas vêm buscando soluções mais econômicas, né? Economicamente viáveis. Como tem sido a procura pela energia fotovoltaica ou solar térmica? Exatamente, né? Nós estamos participando desse fenômeno de um acréscimo do nosso consumo, tanto residencial como em alguns segmentos que também não pararam, né? Da energia elétrica, né? Seja através do consumo doméstico, até mesmo para aquecimento de água, etc. Então, é interessante ressaltar de primeira as diferenças, né? Nós temos aí a produção energética solar térmica, que seria basicamente o aquecimento da água consumida dentro da residência ou dentro da indústria, etc., através da energia solar. Né? Nós chamamos de energia solar térmica. E a produção energética através de placas fotovoltaicas, que basicamente é a transformação de energia solar em energia elétrica. Tá? Através das placas fotovoltaicas, os fótons recebidos pelo sol. Então, essa pequena diferença entre as duas, ambas são solares e ambas estão em alta, né? Principalmente agora, nesse processo de pandemia. O motivo principal é pelo aumento de consumo nas residências. As pessoas cada vez ficam mais em casa, né? E, obviamente, aumenta o seu consumo elétrico. E com o aumento de consumo elétrico, há também aumento da conta de energia. Isso faz com que as pessoas busquem, né, o lado econômico dessa tecnologia, que é a redução de custo, né, e reduzindo esse custo excessivo aí com o aumento de demanda. E por isso o mercado, ele ainda mais, né, do que já vem crescendo ano a ano, ele dá uma velocidade ainda maior no interesse por parte do usuário de absorver essa tecnologia dentro de sua própria casa. Danilo, qual que é a diferença da energia solar fotovoltaica e da energia fotovoltaica e da solar? É o tipo de armazenamento, é o tipo de equipamento? Qual que é a diferença aí para o consumidor saber o que ele está comprando? Então, na verdade, assim, em nossa residência, vamos colocar a residência como exemplo. Em nossa residência, nós temos o consumo elétrico, né, que ele é absorvido por diversos equipamentos eletrodomésticos, luzes, etc., tá, que geralmente vem da rede elétrica distributiva da rede da rua, né, e nós também temos o consumo de água, né, e o consumo de água, uma parte dela é consumido quente, né, com temperatura, e essa temperatura geralmente é utilizada através de chuveiros elétricos ou aquecido através de sistemas a gás, etc. E para você reduzir, que é um dos principais fatores de uma residência, né, o chuveiro elétrico, por exemplo, resistências, para você reduzir o consumo elétrico, existe uma tecnologia de absorção calorífica através do sol, que é a energia solar térmica. Basicamente, você reserva dentro de um reservatório térmico, né, a água quente, né, que você vai aquecendo em placas solares, né? Então essa água traspassa por dentro dessa placa solar, aquece, há uma troca de calor entre o sol da placa, que atinge a placa, e passa para o reservatório de água. E essa água quente você consome dentro da sua residência, não necessitando assim aquecer essa água, né, através da energia elétrica que vem da sua rede. Então, isso aqui te gera uma redução de custo e bastante importante e uma certa independência com relação ao sistema elétrico. O energia fotovoltaica já é a pura transformação de energia solar em energia elétrica,
A placa fotovoltaica é distinta, né? Ela tem fótons, né? Absorção de fótons, e ela transforma energia solar em energia elétrica. E basicamente você tem uma redução de custo também, porque você produz energia. Tá? E no sistema hoje mais empregado, principalmente em residências, é uma convalidação, né? O que você consome de energia absorvida pela tua concessionária, né? E uma subtração do que você produz de energia na sua residência. E na conta de energia vem uma diferença entre esses dois valores, o consumido, né, e o produzido. Uhum. Danilo, economicamente vale a pena fazer a troca? Por exemplo, eu moro numa residência que ela já é um pouco mais antiga. Eu teria que mudar o sistema elétrico, hidráulico da minha casa para receber a energia solar. Vale a pena fazer essa troca para uma casa que já tem um tempo, para um condomínio, por exemplo, que já é antigo? Então, vamos lá. Falando de duas tecnologias distintas, né? Vamos começar pela energia solar fotovoltaica, a produção de energia elétrica. Existe um matiz aqui que é bastante importante ressaltar. Na verdade, o sistema, a tecnologia que você emprega na tua residência, ela não altera em absoluto a estrutura, né, elétrica da sua residência. Porque a energia, na verdade, que você recebe continua sendo exatamente a mesma, ok? A rede elétrica passa pelo poste de entrada, o quadro de entrada da sua residência, relógio de contagem, e você tem a absorção de energia, né, de consumo. Quando você adiciona uma tecnologia de produção energética fotovoltaica, basicamente essa produção ela vai a um ponto de relógio. Na verdade, você tem uma troca de relógios, de um lado entra, de outro lado sai, ou seja, tem uma contagem do que você produz, né? E o excesso dessa produção, ele retorna para a rede distributiva, ou seja, para os cabos e fiação da rua, né, da rede. Então, na verdade, a alteração da infraestrutura elétrica da sua residência é muito pequena, né? Não existe uma necessidade muito elevada de alteração com relação à tua infraestrutura. Por isso que é relativamente fácil, né? Há uma necessidade de você solicitar uma autorização, um projeto inicial junto à concessionária, né, do seu município, mas é um projeto relativamente fácil de ser implantado. Tá? Isso com a energia fotovoltaica. A energia térmica, que é a produção de energia para aquecimento da água, sim, existe uma necessidade de uma pequena alteração estrutural com relação ao acúmulo de água quente, né? Geralmente você adiciona reservatório de água em cima da sua laje, próximo a uma caixa d'água, etc. Mas também não é uma coisa muito difícil de se fazer, até mesmo em casas mais antigas, como você menciona, tá? Então, ambas tecnologias são relativamente fáceis de ser adaptadas em uma residência já terminada. Que bacana. Olha, eu achei essa notícia ótima, porque eu sempre tive vontade de colocar energia na minha casa e sempre tive esse problema na minha cabeça. Olha, como é que eu vou fazer para mudar a estrutura do imóvel e adaptar? Então, já está respondida a pergunta, já sei que dá. Né? Agora, me fala uma coisa, você mencionou aí sobre o projeto na concessionária de energia. Como que é esse processo? Só da entrada, eles mandam um técnico para avaliar? Tem algum custo? Como é que funciona? Você, por exemplo, é preciso manter algum ponto de energia elétrica para a concessionária? Como é que funciona, efetivamente? Bom, existe uma normativa, né? Hoje no Brasil, primeiramente, é um direito do cidadão, né? Foi dado um direito ao cidadão de produção de sua própria energia. Isso é importante ressaltar e esperamos que isso continue, para que haja um fomento real, né? Tanto do interesse por parte da oferta, né, do mercado, e com relação a nós, indivíduos, como demanda. Então, nós temos isso como direito e nós podemos, sim, solicitar junto à concessionária que corresponde ao serviço prestado, né, de cada município e cada estado diferente, de cidade a cidade, a solicitar a possibilidade de haver a conexão, né, da nossa rede de produção. Nós chamamos isso de rede distributiva, né, que seria o processo de convalidação de energia. Tá? Obviamente que você precisa apresentar um projeto
né? Essas empresas, as empresas geralmente elas são especializadas, elas sabem executar esse projeto de acordo com essa normativa já existente, tá? Junto a essa concessionária em questão, e seguindo as diretrizes da própria concessionária, a empresa em questão que está aplicando isso na residência ou no comércio já cumpre com todos os requisitos, né, de projeto e solicita a aprovação. Por lei e direito, nós temos uma necessidade de resposta. A concessionária nos dá a resposta em um período já pré-estipulado nesta regra, nessa lei em concreto. E sim, há uma pequena alteração por parte da concessionária, que é a troca do relógio, características de infraestrutura que são executadas neste processo. Tá? Mas é uma coisa que não é tão difícil de ser feita com a empresa especializada que já está bastante acostumada a executar esse tipo de trabalho. Uhum. Danilo, acho que é importante a gente deixar claro para o pessoal de casa se a qualidade da energia é a mesma, se eu vou precisar, por exemplo, adaptar o meu eletrodoméstico, por exemplo, o eletrodoméstico que consome mais, como geladeira, máquina de lavar, ou que consuma menos, como um secador de cabelo. Eu preciso fazer alguma adaptação técnica aí para esse equipamento funcionar perfeitamente com a energia, ou seja, solar ou fotovoltaica? Não, em absoluto não. Na verdade, o que nós temos que ter em mente é que existe uma convalidação de crédito. O que na verdade, nós temos o quê? Nós temos uma absorção, um consumo de energia, como se fosse exatamente o mesmo consumo, a mesma linha de entrada, né, de energia, vem do mesmo lugar, e o que nós estamos fazendo basicamente é produzir uma energia, né, que é retornada a esta rede. Ok? Uhum. Existe sim uma parcela dessa energia produzida que passa por um equipamento chamado inversor, que ele deixa nas características de consumo adequadas àquele imóvel, àquela instalação, ou seja, de acordo com a normativa da mesma energia que está entrando na sua residência. Então não há, em absoluto, nenhuma necessidade de alteração ou adaptação de nenhum eletrodoméstico ou algum equipamento de consumo dentro da casa. Tá? O processo de produção, basicamente, ele está externo, né, à sua residência, ok? E ele é filtrado entre o que entra e o que volta para a rede antes mesmo de entrar em sua casa. Uhum. Danilo, é necessário uma manutenção periódica desse sistema para que ele continue funcionando perfeitamente? Geralmente essa tecnologia ela tem alguns sistemas de monitoramento, ok? Para identificação de alguns problemas que pode ocorrer, especificamente alguma placa solar, né? E esse monitoramento é feito tanto pelo usuário, né? Através de aplicativos, softwares, etc., que identifica até mesmo a produção diária, instantânea, mensal, para verificar se existe alguma anomalia, e o próprio aplicador, aquela empresa que talvez esteja responsável pela manutenção dessa tecnologia em funcionamento, ok? É necessário também uma limpeza dessas placas, né? Temporariamente, de tempo em tempo, para que haja uma melhor absorção, né, solar, dos raios solares com relação à produção energética. Então, sim, existe uma necessidade pequena de manutenção, de limpeza e um monitoramento para averiguar se existe alguma placa que queimou ou alguma coisa que deve ser alterado ou melhorado. Mas é relativamente pequena a necessidade de manutenção nesse tipo de tecnologia. Uhum. Danilo, comparando o Brasil com outros países, a gente tem um acesso bacana aí, vamos dizer assim, com essa energia mais sustentável? Vamos lá. O Brasil, por natureza, nós temos uma matriz energética, né, relativamente limpa, ok? A energia hídrica, né, dos rios, etc., são uma grande parte da nossa matriz energética. Isso não quer dizer que nossa matriz energética seja barata, mas ela já é, de um certo modo, comparativamente com outros países, uma matriz energética limpa, ok? A energia fotovoltaica, ela é uma tecnologia que, desde o início da sua invenção até os dias de hoje, há uma curva, né, continuada descendente do custo de produção,
né, dessa tecnologia. Cada vez está ficando mais barato de conseguir instalar uma tecnologia como essa. Para você ter uma ideia, nos anos 70, 1 watt gerado, nós chamamos, é o tipo de nomenclatura que nós utilizamos, 1 watt gerado correspondia a $67, né, o custo para ter 1 watt gerado através da tecnologia fotovoltaica. Hoje nós estamos falando de 20 centavos de dólar por watt gerado. Então existe uma curva descendente com relação ao preço dessa tecnologia. E esse é um dos principais motivos econômicos que estão fazendo que não só o Brasil, mas o mundo inteiro estejam absorvendo de uma maneira exponencial, né, a produção energética através de placas fotovoltaicas. O Brasil tem muito a ganhar com isso por diversos motivos, né? Se você me permite. O primeiro motivo é o motivo econômico, né? Nós temos aí uma parte da oferta, que são as empresas que estão trabalhando com essa tecnologia, criando empregos. A cada 1 megawatt gerado, nós temos 50 novos empregos, né? Megawatt instalado, desculpa, nós temos 50 novos empregos. Então, a oferta, ela contribui junto à oferta, né? E a demanda, obviamente, você tem uma redução de custo, né? O que você consome energeticamente, você consegue produzir. Então, você tem uma redução de custo. Então, é interessante economicamente para quem está consumindo. Antes, você somente gastava energia, isso era um custo. Hoje, você faz um investimento. Você transforma um custo em investimento. Então, economicamente, tudo que se transforma, o que é custo se transforma em investimento, é interessante economicamente. Isso está claro. Só para ter uma ideia de uma visualização, hoje, em média, um equipamento, de acordo com a sua produção, ele tem uma necessidade de payback de uns 5 anos. Então, isso quer dizer que você tem, ao cabo de 5 anos, mais ou menos, o retorno desse investimento hoje. E isso tem uma tendência de cada vez mais ser mais curto esse tempo. Né? Há uns 5 anos atrás, podemos dizer que a tecnologia, tínhamos aí um tempo de 10 anos para receber novamente esse retorno. Então, economicamente, nessa parte nós ganhamos muito o Brasil. Nós temos o tema meio ambiental, né? Obviamente, energia solar, né? Zero produção de gás, estufa, etc. E um tema estratégico por parte do próprio governo. Hoje, nossa matriz energética, ela é capaz de ofertar uma quantidade de energia a um tamanho de economia. Caso o Brasil, porventura, venha a ter um crescimento mais agressivo em termos de produção, em termos de PIB, etc., nós teremos um problema de infraestrutura, né, de oferta de energia. Então, é interessante estrategicamente também, né, que nós tenhamos uma matriz energética alternativa. E por que não a solar? E aqui realmente é a que mais interessante se está apresentando no momento, que é a energia fotovoltaica. Sim, Danilo, mas eu pergunto assim, se a população brasileira, ela vem buscando mais do que esse tipo de energia, comparando a outros países, né? Se a gente tem tido um acesso maior para esse tipo de tecnologia, um interesse maior do que em outros países. Sim, hoje o Brasil ele está entre os 10 maiores consumidores de energia fotovoltaica e diria que entre os países, os 15 países com maior número de instalações. Okay? Mas nós estamos absorvendo um campo aí bastante grande, uma posição bastante importante em termos globais. O principal motivo é porque realmente, primeiro, nossa energia ela é cara, né? Nós compramos uma energia muito cara como indivíduos, e nós temos uma outra coisa que outros países não têm. Nós temos uma vantagem competitiva que é a nossa incidência solar. Nós somos capazes de produzir mais energia fotovoltaica que muitos outros países. E a soma desses dois fatores faz com que essa tecnologia seja interessante. Então, sim, vem crescendo cada vez mais o interesse por parte dos brasileiros, do Brasil, além das facilidades que estão sendo geradas com relação a essa tecnologia, né? A possibilidade de você estar conectando a rede, antes não tínhamos isso, né? A facilidades de mais empresas, mais ofertas e um melhor preço, uma redução de custo com relação à absorção dessa tecnologia. Então, sim, o Brasil está em uma situação relativamente óptima para a obtenção desse tipo de equipamento.
Danilo, algumas localidades usam já energia fotovoltaica no serviço público para abastecer prédios, hospitais, até postes de rua em alguns lugares. Tem uma experiência no sul da França, se não me engano, é na França, não sei ao certo se é no sul mesmo, que eles colocaram placas na estrada e tanto com a captação do sol quanto com a própria calor dos carros passando, a cidade tem sido abastecida por esse tipo de energia. Dessa maneira, eles não têm energia elétrica em nenhum prédio público, na estrada e nas redondezas ali daquela estrada, né? E aí eu queria saber de você se há uma viabilidade técnica para o Brasil ter uma coisa dessa forma, dessa natureza. Isso é claro. Hoje nós observamos aí países mais avançados com relação a onde e como está sendo aplicados, né? Existem diversas tecnologias disponíveis. Nós temos aí hoje, inclusive já no Brasil, nós temos muitas cidades que estão implantando iluminações públicas através de placas fotovoltaicas, através de absorção dessa energia com baterias para que seja utilizada à noite. Esse é o sistema que nós chamamos de sistema off-grid, né, que não está conectado à rede. Existem os sistemas híbridos que estão conectados à rede, mas também tem o sistema de bateria. E existem algumas cidades que já estão trabalhando em cima de produção energética para escolas, prédios públicos, etc. Eu, como Solar Venture Capital, acredito muito nessa tecnologia de um modelo de negócio da parceria público-privada. Acredito que os órgãos públicos, sim, poderiam facilitar a possibilidade de toda essa cadeia de empresas que já estão consolidadas no mercado de apresentar projetos onde não somente a iniciativa pública seja a principal responsável pela absorção desses investimentos, e sim o interesse privado também, né, através de ou projetos de locação ou de leasing, etc., de estarem aí gerando mais energia para os próprios edifícios públicos. Eu, como cidadão e não como do segmento de energia fotovoltaica, gostaria de viver em uma cidade onde o governo gastasse uma energia que não fosse paga, né, pelos meus impostos, e sim pelo sol. Então, nós visualizamos isso sim, alguns lugares melhores que outros. O Brasil tem muito para trabalhar em cima desse tema. Eu acredito que os governos, eles sim, podem fazer muita coisa nesse aspecto. Danilo, aqui na Assembleia Legislativa a gente tem muitos projetos nesse sentido, seja para abastecimento, como eu falei para você antes, de prédio, tem vários de incentivo a esse segmento. Vale a pena até dar uma olhada depois para você entender e verificar ali o que os deputados têm falado sobre esse assunto. E aí eu queria saber de você que se esses projetos eles ajudam também a baratear o custo do sistema, uma vez que fica cada vez mais popular ali e difundido ali o tipo de tecnologia. Sim, aqui nós temos duas maneiras, duas formas que estão ocorrendo esse fenômeno de redução de custo da tecnologia. Por parte, de uma parte, o aumento desta oferta, né, de mais empresas tendo a tecnologia disponível, né? Isso faz com que haja uma redução de custo, obviamente um balanço junto com a demanda e as facilitações que estão ocorrendo com relação às tributações, às dificuldades, o tempo perdido de uma implantação de um sistema, etc. Então, acredito que sim, existe um papel fundamental por parte da parte pública de facilitar e reduzir ainda mais, né, os custos envolvidos na tecnologia e ajudar com que esta energia fotovoltaica chegue a um patamar interessante a nível de cidades, a nível de municípios, a nível de país.
Danilo, se a gente olhar para o interior de São Paulo, a gente vai ver que a agricultura do estado de São Paulo é fortíssima, né? E aí eu queria saber se para ajudar nessa produção agrícola que tem no interior, se a energia fotovoltaica também é interessante, se é também um meio viável ali para o agricultor reduzir os custos e se é tecnicamente possível colocar em diversas máquinas ao mesmo tempo. Exatamente. Hoje nós temos a necessidade, mais do que uma redução de custo, a necessidade em muitos locais, no campo, na agricultura, de você, por exemplo, mover maquinárias onde não há um acesso convencional de energia. Então, por obrigatoriedade ou por necessidade única, você tem ou a necessidade de colocar um gerador, seja ele a combustíveis fósseis, ou a produção energética através de placas fotovoltaicas. Então, existem muitos agricultores, o campo agrícola no Brasil, ele está difundindo de uma maneira bastante agressiva, bastante exponencial o crescimento, por necessidade, não somente por redução de custo. Ok? Então entra também mais um fator, que é a necessidade de você ter uma energia em loco, né? Locais onde você não tem a possibilidade, por exemplo, de trazer o cabeamento elétrico 5, 10, 20 quilômetros de distância de um ponto de estação elétrica, muito mais econômico você fazer uma estação fotovoltaica para alimentar um equipamento, um poço artesiano, uma bomba de irrigação, um maquinário, etc. Então, o mundo agrícola ele já está absorvendo essa tecnologia de uma maneira bastante diversificada, de diversas maneiras, e está ajudando bastante o produtor também a executar seu trabalho. Danilo, a gente sabe que muito se fala da questão ambiental no mundo inteiro, da importância da questão ambiental. Você acha que esse debate pode levar também a um uso maior das energias limpas? E falando também, você falou que é uma energia ecologicamente, 100% ecologicamente bacana, né? Mas algumas pessoas contestam que não é 100% por causa do uso das placas ali, que pode ter algum componente que não seja reciclado. E aí eu queria também saber disso, se é uma tendência que esse equipamento que é usado para implantar a energia, seja também sustentável. Sim, os painéis fotovoltaicos, eles têm uma durabilidade mínima de produção energética favorável de pelo menos uns 30 anos, tá? De 25 a 30 anos. Isso faz com que nós tenhamos aí um tempo hábil, né, de produção energética, e muitas empresas já estão trabalhando, inclusive, na reciclagem desse tipo de material. Então, nós brevemente encontraremos aí produtos... placas fotovoltaicas já veremos de segunda mão. Isso não me surpreenderia em um curto prazo de tempo. Não me preocupa em absoluto com relação a os pequenos percalços tecnológicos no meio ambiental. Acredito que nós, produzindo energia com placas solares fotovoltaicas, estamos contribuindo muito mais, né, do que o resíduo, teoricamente o resíduo futuro dessas placas, porventura, possam vir a oferecer ao segmento. Então, sim, existem empresas que já estão trabalhando nesse sentido e com resultados favoráveis, e acreditamos que deve ser resolvido esse tema rapidamente. Não sei se consigo responder a sua pergunta. Conseguiu. Danilo, a gente está já no finalzinho do nosso programa e eu queria que você me falasse rapidamente, de uma maneira geral, as vantagens e as desvantagens do sistema fotovoltaico para as pessoas que estão em casa e já vão procurar saber como é que coloca nas suas residências. 3 fatores. Fator econômico. Toda a cadeia de suministro, por parte da oferta, todos os que trabalham com isso, geração de empregos, riqueza por parte de todo mundo que está involucrado, a redução de custo para quem demanda tecnologia, né? Parte econômica 100% favorável, parte meio ambiental, né? O famoso consumo consciente, né? Contribuindo para um bem comum. E o fator estratégico, né? Necessitamos uma matriz energética alternativa e, por que não, gratuita e solar.
Então, eu acredito que esses 3 fatores comprovam que realmente veio para ficar, não é uma onda temporária, é uma coisa que vem ao cabo dos anos e comprovadamente é o presente. Mas você não me disse nenhuma desvantagem, eu fiquei anotando aqui. Existe uma desvantagem com relação à tecnologia, é que há necessidade de você executar um investimento inicial, com um custo que para muitos ainda parece ser elevado. Né? A partir do momento que você necessita investir 5 anos de conta, colocamos 5 anos de conta de energia, dependendo das suas necessidades e prioridades, você prefere manter um custo energético, né, comprando energia de uma concessionária, ao invés de investir. Então, o problema de investimento, eu acredito que seja uma desvantagem, a principal desvantagem com relação à tecnologia. Existem outras vantagens específicas. Muitas vezes você tem a capacidade de investimento, mas você não tem a incidência solar, né? Você não tem uma situação óptima de produção energética, né? Por exemplo, instalação, existem alguns matizes. Você instalar as placas fotovoltaicas no hemisfério sul viradas ao sul, né, viradas para o sul, para o hemisfério sul, isso gera muito menos energia. Então, o teu retorno de investimento na produção energética é muito menor, né? Seja muito mais longo. Então, existe sim alguns matizes, algumas desvantagens com relação à produção energética, mas de uma forma geral, né, quando as situações são óptimas, tanto de investimento como situação geográfica e de instalação, as vantagens são superiores às desvantagens. Com certeza. Danilo, eu queria agradecer a sua participação aqui no Alesp Conecta, que nos trouxe uma informação bastante importante aí para quem quer economizar, para quem está vendo, interessado em ver uma nova opção aí para conta e para o bolso mesmo, né? Eu agradeço muito a sua participação e desejo muito sucesso para você e para a sua empresa. Obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou um pouco sobre o aumento da procura por energia limpa nesse período aí de pandemia, que as pessoas querem buscar uma alternativa para gastar um pouco menos na conta de energia elétrica. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada e até mais.